Bom, olá turma. A ideia dessa aula de hoje é primeiro nós tentarmos aqui relembrar alguns conceitos importantes ainda sobre as formas funcionais dos campos de força que a gente vem conversando, né? Mostrando também alguns exemplos rápidos e depois passarmos para uma aula a respeito dos fundamentos teóricos da técnica de dinâmica molecular, para reforçar aquilo que já foi dito em aula presencial, mas aqui de forma detalhada a respeito de alguns algoritmos, né, e técnicas por detrás da simulação molecular por dinâmica. Bem, a gente tinha falado sobre a forma funcional do campo de força Amber, né, que está apresentada nesse artigo original, né, do grupo do professor Peter Coleman. E essa seria então a forma funcional que todos devem estar atentos. Por quê? Porque você tem que, essa pelo menos daqui, né, é justamente a forma funcional implementada no programa do GROMACS, que é a forma original do campo de força. Então nós temos aqui um potencial harmônico, né, para o Amber, na qual a constante aqui é a constante de estiramento, e observem que aqui o valor da constante é o valor 100, por exemplo, estar dividido por 2, e a gente vai ver por que isso é importante saber. Então, essa seria a forma funcional para o potencial harmônico, né? Relacionada ao estiramento entre dois átomos ligados. Aqui a deformação de ângulo, né, entre três átomos ligados. E quando nós vamos, por exemplo, tomar os parâmetros de um campo de força que foi parametrizado por um trabalho na literatura, a gente tem que estar atento, porque a gente precisa saber justamente qual foi a forma funcional ao qual aqueles parâmetros foram obtidos, né? Esse aqui seria o potencial diedral, né, para o Amber, uma série de cossenos, aqui com a fase gama, né? E aqui o potencial de átomos não ligados, né, entre sítios tanto na própria molécula e também sítios entre moléculas diferentes, um potencial Lennard-Jones seguido de um potencial de Coulomb. Então essa é a forma funcional do Amber, né, que todos devem estar atentos e seguir exatamente como descreve, por exemplo, no artigo mais recente do potencial, que seria o campo de força de Amber generalizado, né, onde nós temos a descrição dos tipos de átomos, tá? Que o campo de força foi parametrizado, ou seja, está justamente relacionado aos tipos de átomos que são encontrados nos grupos funcionais. Então você vai ter lá um oxigênio de carbonila, e aí esse oxigênio de carbonila ele é parametrizado para um conjunto de compostos que possui, né, esse grupo funcional como um motivo. E aí vocês devem lembrar do que eu expliquei na sala, que a grande questão é o quão transferível, né, são esses parâmetros a depender do composto que você vai simular. Então, se a molécula que você vai simular por dinâmica, ela perfaz uma média dos compostos que foram parametrizados, e aqui no caso para o campo de força Amber, certamente os resultados que você vai obter, eles podem estar coerentes com a parametrização. Então, aqui nós temos justamente aqueles oxigênios, aqui seria o tipo de átomo é O, né? Aqui um oxigênio sp2 em C-O e também em CO-, né? Em dupla O de ácidos carboxílicos, por exemplo. Então, é importante que você tenha essa noção, né, sobre cada um dos tipos de átomos,
tá, do campo de força, porque todos esses parâmetros, tanto parâmetros ligados quanto parâmetros não ligados, foram obtidos a partir justamente de um conjunto de compostos orgânicos que possuem esses tipos de átomos. Então, na média, né, o parâmetro ele vai representar aquele conjunto de moléculas. Não necessariamente ele vai necessariamente valer e ser validado para a molécula específica que você quer trabalhar, né? Por isso, a etapa de validação desses parâmetros, né, a validação das propriedades, é muito importante na simulação por dinâmica. Seguindo essa sequência aqui rapidamente sobre o campo de força, nós precisamos entender, por exemplo, primeiro, o campo de força Amber, as cargas elas são baseadas no método de Restrained Electrostatic Potential, ou o método RESP, né? Aqui a referência abaixo, né, onde eles derivam, né, eles parametrizam o conjunto de cargas para as moléculas baseada na reprodução, né, das propriedades elétricas baseado no potencial eletrostático daquela estrutura química. Então é uma parametrização padrão, né, do campo de força. É importante que tenha um padrão e isso é feito para o conjunto de moléculas parametrizados. Se você for, por exemplo, usar um campo de força cuja base é derivada do GAF, para uma determinada molécula que de repente você precisa parametrizar as cargas apenas, é importante que a sua carga ela siga esse protocolo, né, de derivação para as cargas, para você manter a coerência da parametrização do campo de força, tá? Tipicamente, né, por exemplo, comprimentos de ligação, ângulos, né, podem vir de experimentos ou de cálculos de estrutura eletrônica. A gente já falou bastante isso, né, nas aulas. Aqui é apenas um reforço, né, uma fixação dos conceitos discutidos já em sala. Mas então, esses parâmetros eles podem vir tanto de dados experimentais quanto também de dados provenientes de cálculos de estrutura eletrônica. As cargas, lembrem, elas não são observáveis físicos, portanto elas vão ser derivadas da densidade eletrônica, do potencial eletrostático, e elas realmente precisam atender a alguns requisitos, né? No caso do Amber, né, do GAF, como eu disse, o protocolo padrão é baseado em derivar as cargas usando o nível de teoria Hartree-Fock 631G asterisco ou DP, né, com uma função de base do tipo D para os átomos pesados, né, não hidrogênios, e para o hidrogênio uma função base com o orbital P para o hidrogênio, né? E aí, esse sendo o protocolo padrão atendido, né, e por que ele, por exemplo, é no nível de teoria Hartree-Fock? Porque o que ocorre é que na fase condensada estima-se que essas cargas, por sentirem justamente o ambiente químico em torno, né, elas geralmente são superestimadas em relação a um cálculo em fase gás. E por isso o nível Hartree-Fock, ele na prática atenderia bem à derivação de cargas por justamente retornar uma carga sempre um pouco superior, né? E que atenderia a uma simulação em fase condensada. Porque, lembrem, quando nós estamos derivando cargas por cálculos de estrutura eletrônica em fase gás, a gente tem que lembrar que esse ambiente em fase gás, a molécula isolada, não é exatamente o mesmo ambiente que ela vai estar em fase condensada, seja num líquido, num sólido, ou mesmo numa simulação, por exemplo, em fase gás, a depender da temperatura e pressão da simulação, as moléculas elas vão ter interação no modelo real, né? E aqui, nosso modelo é um modelo ideal, ou seja, o modelo aqui ele concebe uma derivação a uma temperatura de 0 kelvin, lembrem? Tá?
e aí você precisa ter as devidas correções, né, térmicas, etc. E isso aqui é um modelo, digamos, completamente ideal do ponto de vista de comparação, né, comparativo com uma fase condensada. Então você tem que ter esse cuidado, né, ao derivar essas cargas para o seu modelo. E por isso a etapa posterior de validação desse conjunto de cargas e de parâmetros do campo de força é tão importante. Para moléculas grandes, né, uma alternativa, né, para o esquema de cargas que é usado, por exemplo, para derivar cargas para o potencial Amber é um método semi-empírico, né, no caso aqui o AM1-BCC, de Bound Charge Correction. Ele também pode ser aplicado. Então, as cargas elas são derivadas de um cálculo aqui semi-empírico e implementadas, né, para as simulações. Bom, eu pedi para observarmos bastante ali a relação da forma funcional do potencial Amber, né, porque quando a gente vai, por exemplo, aqui já para o campo de força OPLS, vocês vão ver que os potenciais harmônicos eles são idênticos, né, ao Amber anterior, mas o potencial dihedral ele já tem uma estrutura, né, funcional diferente, tá? E aí essa atenção que se tem que ter, né, o usuário precisa entender bem isso para não cometer certos erros quando você, por exemplo, vai não apenas parametrizar o seu próprio potencial, como também você pode estar tirando, né, parâmetros de uma literatura sem perceber, né, a forma funcional e usar isso no seu arquivo de topologia do GROMACS, chamando o potencial OPLS e certamente vai dar uma confusão se a forma funcional não for a mesma. Observem que no campo de força OPLS existe um fator aqui de escala, né, que é multiplicado por 0,5 a todos os pares de átomos, né, que estão distantes a 3 ligações em uma molécula e todos os outros, né, em distâncias maiores, ou seja, 3 ou mais ligações que os separam, na verdade 4 ou mais ligações que os separam, esse fator ele é igual a 1. Então, ele tem um escalonamento à metade, né, dos parâmetros tipo Lennard-Jones aqui e de carga, que são multiplicados, ou seja, os parâmetros não ligados, né, do potencial, por meio quando a gente tem pares de átomos, de sítios atômicos dentro, né, de uma própria molécula. Isso é justamente para atenuar já o efeito que há incluso aqui justamente no potencial de ligação, né? Bem, seguindo então a sequência, os tipos de átomos do OPLS estão aqui descritos resumidamente, né, para hidrocarbonetos e álcools. Então a gente tem aqui os parâmetros de carga, os parâmetros sigma e epsilon do potencial Lennard-Jones. E aí vocês precisam observar também uma outra questão importante, né? Quando você vai, por exemplo, pegar um parâmetro de uma parametrização que foi feita no artigo original do OPLS ou de um campo de força baseado no OPLS, atenção especial para as unidades, né? Primeiro, observar que o poço, né, de potencial no potencial Lennard-Jones, o epsilon, ele está parametrizado para kcal por mol. Então esses valores todos aqui estão em kcal por mol, enquanto que o input no GROMACS ele tem que ser em kilojoules por mol. É bastante importante atentar, né, a cada uma dessas unidades em relação às constantes de força aqui, né, no potencial harmônico, enfim, porque em geral todas nesses potenciais elas estão parametrizadas e descritas em kilocalmol, tá? Enquanto que a entrada, tá, para o GROMACS é kilojoules, tá, como padrão. Então essa conversão de unidades é muito importante. Da mesma forma que vocês estão vendo o sigma está em angstrom, enquanto que a entrada
para o Gromax seria em nanômetros, então seria 0,35 nanômetros, tá? Então esses são alguns detalhes importantes. Eu aqui apresentei rapidamente o potencial Amber e o OPLS. O que eu gostaria de mostrar para vocês aqui na prática é aquele em que nós já tínhamos discutido na aula prática, foi gerado, né, na plataforma do ATB pela Karine. Ela gerou os parâmetros do decano, né? E aí vão lembrar que esses parâmetros, então, gerados lá para a molécula no ATB, na plataforma, são gerados considerando os tipos de átomos do potencial Gromos. Então, todos esses tipos de átomos aqui, ó, HC, CHC e tal, são tipos de átomos para o potencial Gromos. Então, o potencial Gromos será diferente do Amber, diferente do OPLS, e deve-se ter uma atenção especial agora em relação, por exemplo, ao arquivo, né, de entrada para a topologia desse potencial. Abrir aqui o arquivo topol.top. Por quê? Porque quando você for incluir no topol.top agora o campo de força, né, a forma funcional, qual é o campo de força que está sendo utilizado, você tem que fazer essa modificação e incluir, né, o potencial correto. Aqui está vendo? A gente está incluindo o Gromos 54A7.ff, tá? Existe um banco, né, de dados de potenciais disponíveis para os campos de forças que estão, digamos, instalados, né, implementados na versão que você está usando do Gromax. Então, vocês vão checar isso, tá? Aqui, exatamente nesse caminho. Então, lá no caminho, né, na pasta onde o Gromax foi instalado, no servidor que você está usando, ou no seu próprio computador pessoal, a estrutura base são essas 4 pastas, o diretório bin, o include, lib e share. Lembrando então que esse bin ele tem justamente aquele executável GMX, né, GMX, que você vai usar para chamar, por exemplo, cada uma das ferramentas, como gromp, mdrun e assim por diante. Então aqui a gente chamou, só para exemplificar, o GMX gromp com help, tá vendo a versão 2022, exatamente esse caminho que eu estou mostrando aqui em cima, tá vendo? Ele mostra, né, onde está o prefixo, né, o caminho onde o Gromax foi instalado. E aí nós estamos interessados agora particularmente na pasta share, para mostrar para vocês lá nessa pasta que nós temos 3 diretórios, CMake, Gromax e man. Nós vamos migrar aqui para o Gromax, e dentro do Gromax o Topol. Então, exatamente esse caminho, olha, tá? Ou seja, diretório de instalação do pacote do Gromax, a pasta share, a pasta Gromax, a pasta top, e é dentro de top, né, que tem os campos de forças, as formas funcionais, né, os parâmetros de cada campo de força que está, né, na compilação da versão do Gromax que você tem. Então, nessa versão, por exemplo, 2022, a gente tem lá o OPLS, nós temos o campo de força Charm, tá? Aqui, olha, todas as versões dos campos de forças do Amber, né? E aqui também, olha, as versões dos campos de força do Gromos. Então, cada numeração dessa é uma versão, né? É uma parametrização da mais antiga para a mais recente. E é esse cuidado que o usuário precisa ter, né? Saber exatamente qual é a forma funcional e qual o parâmetro será usado. Então, isso, quando você coloca naquele Topol Top, você está referenciando justamente essa pasta, né? Tá vendo?
eu estou incluindo aqui, né, com a hash tag include, o campo de força gromos 54a7.ff, o arquivo forcefield.itp. Para a gente conhecer um pouquinho, então, esse potencial aqui, para mostrar para vocês, eu vou abrir exatamente o arquivo e vocês vão ver lá que ele vai, então, definir duas variáveis de ambiente importantes, a do gromos 96 e a do campo de força, a versão dele, e essa definição é a definição que está sendo, digamos, lida, né, justamente pelo GROMACS, tá? Então, aqui é um número, né, da função para as funções non-bounded, o número da função é a função número 1. Então, vocês vão no manual e vão ver lá qual é a forma funcional para o funcional non-bound, ou seja, justamente o Lennard-Jones lá mais o Coulomb, tá? A regra de combinação, a gente vai falar um pouquinho sobre essa regra de combinação na próxima aula, ela também aqui é do tipo 1. Observem que ele está não gerando automaticamente os pares 1, 4. Então, gen pairs no significa que os pares 1, 4 não serão gerados automaticamente. Significa o quê? Que você precisa, no seu arquivo de topologia, no seu arquivo ITP, você vai precisar, o usuário vai precisar explicitar os pares 1, 4, né, e gerar esses pares 1, 4 no seu arquivo ITP. Se o usuário não colocar, ele não será usado nos cálculos. E observem aqui uma coisa importante, diferente lá do que eu mostrei no slide. O fator que multiplica os parâmetros Lennard-Jones e Coulomb no potencial, ele é 1 para ambos. Então aqui nós não temos, justamente por não serem gerados os pares 1, 4, né? Eu não tenho, por exemplo, a multiplicação de 0,5 para aqueles parâmetros, para os átomos, né, que distam 3 ligações em uma molécula. E aí nós temos aqui então a inclusão dos arquivos para os parâmetros não ligados e os parâmetros ligados. Então seria o FF non-bounded e o FF bounded. Então essa é a formatação padrão, né, desse arquivo que vai ser incluído aqui nessa linha. Aqui abaixo nós incluímos então o ITP lá do decano que foi extraído da plataforma ATB, né? Definimos o sistema, o nome, e definimos o resíduo e o número de moléculas para a caixa de simulação que foi gerada. Então foi exatamente isso que vimos em aula, e é sobre isso que a gente está falando aqui nessa aula de hoje. Então eu deixo essa atenção especial que vocês precisam ter com a descrição correta, né, no arquivo topal-top, de qual campo de força será usado, qual a forma funcional será usada, para que você possa incluir o ITP seguindo, né, essa formatação, tá, do funcional que está sendo usado, seja os parâmetros obtidos de um artigo científico, sejam os parâmetros obtidos por sua própria parametrização. Deve-se ter muita atenção com isso, porque qualquer erro cometido nessa etapa, que é a etapa mais trabalhosa, né, e importante do trabalho, todos os resultados posteriores eles poderão conter erros que muitas vezes não será observado pelo usuário leigo. Então fiquem atentos a isso, para que não cometam erros futuros em suas simulações.